Somos gratos ao Senhor por tudo que tem acontecido nessa igreja. Somos privilegiados, Senhor. Privilegiados por esses 2 dias preciosos e privilegiados também por tudo quanto o Senhor continuará fazendo em nós e através de nós. Pedimos ao Senhor, mantenha a nossa mente, nosso coração atentos a tudo aquilo que vem do Teu coração. E, Senhor, continue abençoando Teu servo para ministrar nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vem cá, reverendo. O microfone é seu. Só um recadinho do Sr. Wilson. Depois vai ter um cafezinho ali atrás para vocês passarem ali por um cafezinho do Sr. Wilson. Benção. Vamos lá, senhores e senhoras. Titi vai brigar, hein? Agora a gente vai mergulhar. A gente vai mergulhar talvez num tema que, de certa forma, é um tanto quanto conflituoso, não é? Que é o tema proposto, que é o relativismo, a ideologia e redes sociais, pós-modernismo, gênero, cancelamento, a ideia de que cada um tem a sua verdade, né? Pensar, talvez, nessa gama de tema, a gente penso que a gente deveria se aprofundar em cada objeto aqui, pelo menos aí 1h30, tá? Porque o relativismo é uma coisa que veio junto com a pós-modernidade. É claro que tudo ali é fruto da pós-modernidade. A gente vai tentar fragmentar. Então, a ideologia, redes sociais, gênero, né, a ideia do cancelamento, tudo isso ele vem a partir do conceito da pós-modernidade. Isso vai gerar, como que eu posso me expressar? Vai gerar dentro da nossa cabeça uma revolução de informação. A psicologia, ela vai falar que a primeira vez que isso vai acontecer na história, que é a sobreposição de geração, tá? Então, o que acontece? Antigamente, uma geração para sobrepor a outra, ela demorava, em média, 40 anos. Tá? Então, por exemplo, você tem uma geração do pessoal que nasceu em 50, tá? Então, o pessoal de 90, tecnicamente, seria a sobreposição da geração. Mas isso não aconteceu dessa forma. A gente tem algumas gerações que elas colapsaram. E aí você tem, por exemplo, a geração da década de 90, 2000 e 2010, sendo conhecida pela psicologia como 3 tipos de gerações diferentes. Hoje eu estava vindo para cá, meu filho ele nasceu em 2016, então ele tem 9 anos hoje. E a gente pegou uma estradinha de terra, e nessa estradinha de terra a gente encontrou um orelhão. Aí eu perguntei para ele estava no banco de trás, né, eu falei assim, sabe o que é aquilo? O que é aquilo, pai? 9 anos. Aí a minha filha falou, é um orelhão. Eu já vi algumas pessoas falando nele, minha filha tem 14 anos. 5 anos de diferença. A gente tem ali 2 gerações sobrepostas. Em 5 anos de diferença. Um nunca viu o orelhão. E o outro viu. Ah, joia. Obrigado. Obrigado. Tem ali, pertinho. Então, daqui a pouco vai ver o orelhão, filho. Brincar assim, ó, ligar para a vovó. Então, o que a psicologia vai dizer?
que há uma sobreposição de geração. Essa sobreposição não respeitou os degraus costumeiros, mas elas vieram antes que uma pudesse se formar, a outra já chegou. Então, esse efeito que a gente tem vai trazer uma alta complexidade de compreendermos coisas que estão tão próximas da gente, mas, ao mesmo tempo, emocionalmente tão distantes. Você quer ver um fruto da pós-modernidade dessas duas últimas gerações? E aí eu me refiro à geração que nasceu na década de 2000 e à geração que nasceu na década de 2010. Telefone, por exemplo. Eu sou de 80, final da década de 80, sou de 88. Eu uso isso aqui para ligar. Quem mais faz isso aqui? Para ligar, né? Vocês usam isso aqui para quê? Vocês ligam? Jogar, né? Meus adolescentes na igreja, o pessoal que eu convivo, vê o telefone tocando, olha para o telefone e fala assim: por que não manda mensagem? Né? Por que não manda mensagem? Eles olham para o celular e eles não atendem, mas você acaba de ligar, já manda uma mensagem: vi que você me ligou. Aí, na cabeça do pastor, fala assim: miserável. Por que não me atendeu, né? Mas é a ideia da sobreposição de geração. E isso vai gerar um choque tão grande, porque a gente não vai saber como lidar com essas diferenças em tão curto prazo. E aí a gente tem uma época que ela é conhecida para nós por conta desse relativismo, dessa ideia da pós-modernidade, a ideia das redes sociais, um termo novo que surgiu para a gente nos últimos 10 anos, a ideia do cancelamento. Então, todas essas coisas elas vão trazer como palco da manifestação dessas múltiplas culturas a igreja. Na igreja, você tem um ambiente de crianças, adolescentes, jovens adultos, adultos mais velhos, casados ali, estão na fase ali de concretizar a vida, e os mais idosos. Todo mundo junto, todo mundo junto. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. É um ambiente completamente hostil para todas as gerações. É hostil demais, né? E a pergunta é: como que a gente lida com tudo isso dentro da igreja? Eu tenho uma saída, mas lembra que eu falei que nem tudo que é funcional é bíblico? A gente fecha as portas, bota um pedaço de pau na mão de cada um, e o que sair vivo é o vencedor. É funcional, mas não é bíblico, né? Então, isso aí a gente descarta. Mas qual é o nosso objetivo geral? Nosso objetivo é compreender como que esse relativismo, as ideologias da pós-modernidade influenciam a mentalidade contemporânea, especialmente quando a gente vai olhar as redes sociais e como a cosmovisão cristã reformada oferece uma resposta firme, porém graciosa, baseada na verdade das Escrituras. Primeira coisa que a gente tem que analisar dentro desse contexto todo, foi até que eu estava falando com o reverendo Filadelfo, é o espírito da época. A gente vive em tempos, dizia Francis Schaeffer, que a verdade é vista como uma questão de gosto e a moral como uma questão de opinião. A gente tem vivido um tempo tão fluido em relação à verdade e à moral, que o que talvez seja verdade como absoluto há 20 anos atrás, hoje já relativizou-se. Um exemplo disso é homem sendo homem, mulher sendo mulher. Era um absoluto até 20 anos atrás. Agora, esse absoluto já não é tão absoluto. Família, um conceito absoluto. Pai, mãe, filhos. Hoje é um conceito mais abstrato. Não é uma verdade, não é absoluto, mas é uma verdade relativizada. Então, a pós-modernidade ela vai surgir após crises dos ideais da modernidade. Então, na modernidade, a gente começa do século XVII, vai até o século XX,
você tem nisso tudo o iluminismo, você tem a questão da revolta, né, da revolução industrial, você tem os conceitos de liberdade, você vê ali, por exemplo, os lemas dessa época era de liberdade, de conquista, de avanço, não é? Então você tem uma onda de revolução. Aí você tem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai impactar nessa revolução industrial, nesse avanço. Aí acaba a Primeira Guerra Mundial, o pessoal está se recompondo. Alguns anos depois vem a Segunda Grande Guerra. O que restou da Primeira Grande Guerra, a Segunda veio e destruiu. E aí, dentro do conceito dessa Segunda Grande Guerra, a gente percebeu que os conceitos começaram a ser dissolvidos, diluídos, onde a verdade deixa de ser absoluta e passa a ser uma verdade relativa, subjetiva, uma verdade construída socialmente. E aí a gente começa a ver alguns pensadores, como, por exemplo, Nietzsche. Nietzsche vai chegar depois da Segunda Guerra Mundial. A Europa, toda vez que tinha guerra, geralmente ela se envolvia em guerra por conceitos religiosos. Então, a Europa nunca passou de 50 anos sem guerra. Sempre tinha uma guerra entre 50 anos. Eles chegaram a entender o seguinte: olha, a gente só briga por causa de religião, por causa de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar Deus fora da história, a gente relativiza Deus, a gente tira Deus da história, e aí a gente para de ter guerra. Se o problema das nossas guerras é Deus, o que a gente faz? Tira Deus de jogada. E aí, a partir desse absoluto relativizado, por que a gente não relativiza as outras coisas também? Se a gente relativizou algo que era, para a gente, irrelativizável, né, acabei de criar um neologismo, né? Por que a gente não vai relativizar agora a sexualidade, a família? É claro que isso não acontece da noite para o dia, são conceitos, tá? E vão gerando conceitos. Então, a gente mergulha, depois da Segunda Guerra, em um conceito de pós-modernidade, onde o relativismo ele se torna algo central dentro desse conceito. Então, no relativismo, não há verdade absoluta. Cada um vai definir o que é verdade para si. E é aqui que a gente vai concentrar a nossa atenção nos próximos minutos. A gente tem também a ideia do subjetivismo. A experiência pessoal torna o centro da autoridade. Eu sinto, logo é verdade. E a gente viu isso como um eco, algo reverberado daqui, na teologia da prosperidade, e no culto ao entretenimento. Se eu sinto, logo é verdade. Então, onde começou isso? Começou com o relativismo, tá? Com a subjetividade, aliás. A gente tem o consumismo e o hedonismo, e a gente viu isso na palestra passada. Então, o prazer e o consumo vão moldar o sentido da vida. O pós-modernismo trouxe também o individualismo, a comunidade é substituída pela busca da autoexpressão, a ideia da autonomia, ou a ideia de que tudo depende de mim, né? Então, a felicidade depende de mim, e para isso eu preciso pisar em outras pessoas, não tem problema, o negócio é eu estar bem comigo, né? A gente tem uma espécie de niilismo leve. O que seria isso, né? Seria a ideia de falta de propósito, falta de referência, uma referência que vai adiante. Então, seria algo assim, tá, eu estou vivendo agora, eu vou morrer, e o que eu vou fazer? Eu estou vivendo para nada? A ideia de que as coisas vão acabar. E agora? Não tem algo que transcenda. Então, em última análise, a pós-modernidade ainda vai trazer a ideia de uma vida sem sentido. Sem sentido. A gente vai ver uma cultura da imagem do espetáculo. A imagem, a aparência, vale mais do que a essência. Você pode olhar nas redes sociais. Todo mundo é bonito, é belo. Depois da IA, então, não tem gente feia. Não tem gente feia. Todo mundo é belo. Então, a gente tem um sincretismo espiritual. Você vai ver que muita gente mistura um monte de coisa dentro da religião, dentro das práticas, mas ninguém tem compromisso com a verdade. Ninguém. Então,
Esse emaranhado de informação é um emaranhado fruto da pós-modernidade. E a realidade é, todos nós estamos imersos nisso. Pensa numa rede, não sei se tem pescador aqui, mas pensa numa rede, mas uma rede bem grande. E aí você, como pescador, você avistou um cardume, e você fala assim, esse cardume vai ser meu, e você lança a rede, só que a rede é tão grande, só que o cardume não percebe que tem uma rede em volta dele, e a rede vai ser jogada, uma tarrafa bem grande, ela vai fechando, aí os peixes vão se comprimindo. Tem algum peixe ali no meio que nem se deu conta, mas ele já está capturado. E quando a tarrafa fecha, não tem nenhum peixe desse cardume que conseguiu escapar. A ideia do pós-modernismo faz isso com a gente. Mesmo que a gente não veja as redes, mesmo que a gente não perceba algum tipo de mudança, essas redes estão à nossa volta e elas estão se fechando. Querendo ou não querendo, nós somos capturados pelos ideais da pós-modernidade. Nós somos mergulhados dentro desse ambiente de pós-modernidade. Nós, de alguma forma, exalamos o odor da pós-modernidade, tá? Seja no relacionamento, seja na confissão de fé, seja no modo que a gente presta culto, seja como a gente estuda na escola, seja os nossos conceitos de amizade, tudo isso exala a pós-modernidade. Não tem como a gente fugir. Então, qual é a grande questão para a gente? É entender que o relativismo pós-moderno, entre muitas coisas, vai minar a autoridade das Escrituras. Romanos 1, do versículo 18 ao 25, vai dizer que a ideia, que o homem moderno repete o antigo. Ou melhor, repete o antigo pecado. Ele substitui a verdade pela mentira. Não há nenhum justo sequer. Não há nenhum que fale a verdade. Não há nenhum que queira o bem. Então, o que a gente pode entender? Que o pecado, ele já trouxe um problemão para o ser humano, que foi a independência, a autonomia. E agora, a pós-modernidade seria como se agora esse homem, que estava numa autonomia a pé, entrasse num carro 0 km. Então, se ele era autônomo, sem as condições necessárias, a pós-modernidade é aquele que fala assim, vai, já viu aquele memezinho que fala assim, vai lá, se te faz feliz, faça, aí é o diabo falando no ouvido da pessoa, vai lá, faça tudo que te deixa feliz. Então, a pós-modernidade, ela deu um veículo para esse ser autônomo e disse assim, vai ser feliz, vai ser feliz. O relativismo, em sua essência, ele traz uma influência muito grande para a gente. Tá? As suas raízes, como eu disse, ela está em Nietzsche, tá? Não há fatos, apenas interpretações para ele, Foucault e Derrida, a desconstrução da verdade e das instituições. Tá? Então, a gente vai ter esse problemão. A gente tem uma base bíblica para a refutação disso tudo, que é Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal. João 14:6 vai dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Calvino chega a afirmar que toda sabedoria humana, quando separada da verdade de Deus, é mera vaidade e erro. Qual é a questão que a gente precisa compreender sobre essa ideia da relatividade, do relativismo e dessa influência? A igreja ela precisa afirmar a sua objetividade no meio desse mar. Ela precisa dizer o seu porquê de existência. Só que o seguinte, as ferramentas que a gente tem, parece-me que elas são muito boas para discutirmos teologia na década de 50. Mas a gente não está apto a discutir na década de 2020. Nós somos muito bons teólogos enquanto presbiterianos, muito bons. Mas parece que a gente está perdendo o território por conta dessa sobreposição de geração. Eu queria pensar com você o seguinte,
como que a gente pode vencer esses desafios? E aí talvez essa palestra tenha um sentido também apologético, no sentido de defender a nossa fé, e a gente vai caminhar um pouquinho mais para isso. E a igreja, ela precisa, objetivamente, afirmar a verdade revelada. A fé cristã não é opinião, é uma revelação divina. A pós-modernidade, a ideologia de gênero, a desconstrução do ser humano, a desconstrução sexual, para Carl Trueman, ele vai dizer o seguinte: a revolução sexual não é sobre liberdade, mas sobre definir o que significa ser humano. O ser humano pós-moderno, ele perde a sua identidade, ele perde a autoidentificação de quem ele é, ele perde o seu senso de referência. E aí a ideologia de gênero propõe que sexo biológico e gênero são construções culturais. Então, dentro dessas ideologias, desse relativismo, até a sexualidade agora ela se tornou algo que depende da interpretação. Não, eu sou homem. Você é homem porque a cultura disse para você que você é homem. Mas o que você se sente? Eu me sinto um sabão em pó. Então, você é um sabão em pó. Então, a cultura, segundo essa ideologia, vai dizer quem você é. Hoje, antes de vir para cá, estava tomando um café e eu vi um homem que se vê como um cabrito, né? E ele anda na rua de 4 patas e para comer grama na praça pública. Aí ele falou que a autoimagem dele é de um cabrito e ele se sente confortável com isso, se sente bem. Aí um comentário abaixo, né? Quero ver se ele encontrar um bode de verdade, der uma cabeçada nele, né? Vai parar de se achar cabrito. E sabe qual é o que mais me espanta? Não é um ser humano se identificar como cabrito, é ter pessoas que vão falar o seguinte: não, ele tem a liberdade de se identificar como um cabrito. Parece que a gente está vivendo em outro mundo, né? Gênesis 1, 27, vai falar que Deus criou o homem e a mulher. Mateus 19, 4, Jesus vai afirmar sobre a ordem criada. Bavinck, na dogmática reformada, ele vai falar o seguinte: negar a ordem criada é atacar o próprio Deus. Negar o que foi criado, ou tentar relativizar o que foi criado, é como se você estivesse atacando o próprio Deus, falando assim: Deus, você errou. Você caminhou muito bem, mas você errou. Você perdeu a mão aqui, você deu mole. Então, atacar a Deus. E como pregar o Evangelho em uma cultura como essa? Partindo de pontos de contato, talvez. E é aqui que eu queria me delongar um pouquinho mais. Você já ouviu falar de pregação experiencial? Quem já fala assim? Bastante gente. 3 pessoas, 3 ou 2. O que é a pregação experiencial? Um exemplo de pregação experiencial é Paulo no Areópago. Paulo estava andando em Atenas e ele, passando por Atenas, ele viu, constatou que havia muita idolatria. Ele estava pregando sábado após sábado lá, razoando, tentando utilizar a oratória, a ponto de que ele foi chamado para discutir no Areópago. O Areópago era como se fosse um teatro, um anfiteatro, onde as pessoas iam lá para discutir suas teses. E aí o apóstolo Paulo, então, ele é chamado para discutir isso. E ele vai lá para eles e fala o seguinte: olha, eu estava passando nos corredores de vocês e eu vi vários deuses, várias estátuas. E eu reparei que vocês são muito religiosos. Parabéns, viu? Vocês são, sim, top 10. E eu quero apresentar para vocês o top 1. Eu passei também por uma estátua que estava assim: ao Deus desconhecido. E o foco da minha proposta para vocês, Paulo no Areópago, claro que eu estou parafraseando, ele não falou nada disso, né? É mostrar para vocês quem é esse Deus desconhecido. Vocês já ouviram os filósofos de vocês já ouviram os estudiosos, os poetas, e todos eles diziam sobre essa possibilidade. E eu quero apresentar para vocês o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que formou tudo com o poder da sua palavra, o Deus que fez maravilhas. E aí, quando ele vai falar da ressurreição dos mortos, as pessoas viram as costas, algumas ficam. O que o apóstolo Paulo fez aqui? Pregação experiencial.
Então, um dos nossos desafios para poder sermos relevantes nessas culturas sobrepostas é falar a linguagem, ser comunicativo e entender o que a geração diz. Vamos começar, talvez, dentro dessa proposta do apóstolo Paulo, no Areópago, entendendo alguns conceitos. Primeiro conceito, eu preciso aprender a ler a minha geração. Como que a gente lê geração? Você para, dá uma distância e só observa. Você olha, analisa, e dentro dessa análise você começa a entender como que a geração está funcionando. Mas como que você vai ler a geração? Cultura. O que a sua geração está lendo? O que a sua geração está vendo? O que essa geração ouve? Vamos afunilar mais? Vamos para a cultura popular, pelo que a geração ouve. Aí você para falar com a juventude e fala assim, vocês ouvem o quê? Eu gosto de sofrência. Aí você começa a ouvir sofrência. O que a sofrência diz? Traição, bebedeira, homem que está chorando, como se fosse uma menina, mulheres que estão agindo como homens, traição. Aí você para e pensa, opa, isso está me dizendo alguma coisa. Isso está me dizendo alguma coisa. O que isso está me dizendo? Eu estou entendendo que a cultura ela está invertida. Ela está falando sobre sofrimento, sobre afogar as mágoas na bebida, sobre se comportar de uma forma às avessas. Isso tudo está me dizendo alguma coisa. Se eu mudo o tipo de música, aí eu vou para uma pessoa mais conservadora, e a pessoa gosta de Lulu Santos, e aí começa a ouvir Lulu Santos e gosta daquela música, Mil Formas de Amar, não, como é que é aquela música que fala sobre diferentes formas de amar, né? Ou então vou mudar, porque eu não lembrei o nome da letra, vamos para Legião Urbana, música Pais e Filhos, clássico, né? O que essa música fala? Suicídio. De uma menina, uma pessoa que pulou da janela do 5º andar. E a música fez sucesso. Se você talvez pega tantas e tantas outras músicas, e você começa a perceber as indagações, os conceitos por detrás, os medos, o que a cultura está dizendo para a gente? Olha o que eles estão ouvindo, veja o que eles estão vendo. Não combata, mas apresente o Evangelho a partir da ótica deles. Então, se, por exemplo, lá no Renato Russo, você está ouvindo uma música e a sua juventude está ouvindo uma música, e você agora precisa fazer como Paulo no Areópago. Olha, eu vi que você tem um problema aí com seus pais, né? Ninguém te entende. Ninguém te entende. Isso é comum mesmo. Comigo aconteceu, acontece com todo mundo. Mas eu quero apresentar para vocês aquele que pode te entender. Aquele que daria, mais uma vez, a vida dele para salvar a sua. Ou seja, é a partir das experiências que o Evangelho precisa ser pregado. Isso é pregação experiencial. Então, não é falar como alguém que é detentor da verdade, fala a verdade da maneira que entende para as outras pessoas. Mas se há falha na comunicação, não é do ouvinte, mas é do orador. Então, nós, como discípulos de Jesus, nós não temos que ter a expectativa de que a geração mais nova se adeque à nossa geração. Mas nós precisamos nos adequar à nova geração para fazer com que elas aprendam do Evangelho de Jesus Cristo, dentro do contexto delas. Quando nós fizermos isso, nós estaremos, literalmente, fazendo com que o Evangelho se torne contextual. O Evangelho sempre é contextual. Ele sempre fala na língua do ouvinte. E aí, entender isso, meus amados irmãos, é entender que dentro desse Evangelho, que vai, dentro dessa pós-modernidade, que vai sobrepondo
aquilo que a gente tinha como estatuto perfeito, a pregação experiencial leva em conta a experiência dos adolescentes, leva em conta a experiência dos jovens, leva em conta a expectativa que eles têm, e a partir daí o evangelho é pregado. Não é uma pregação do evangelho a partir do meu pressuposto, mas é a pregação do evangelho a partir do pressuposto daquele que eu quero alcançar. Então eu não posso, e talvez isso responda a pergunta do reverendo, esperar que a geração que me substitui faça aquilo que a minha geração fazia. Se eu fizer isso, primeiro que eu não estou respeitando a nova geração e não estou dando talvez para essa nova geração a condição dela ser porta-voz para a geração que a sucederá. Compreender tudo isso nesse emaranhado de informação é talvez aqui a cereja do bolo para a gente. É a cereja do bolo. E talvez esteja aqui uma das mais difíceis tarefas, principalmente para a gente no ministério, né, pastor? Que é falar da criança ao idoso para que todos entendam o evangelho único. Você precisa falar uma linguagem que uma criança entenda, que um jovem entenda, que o idoso entenda, e saiam daqui transbordantes da palavra do Senhor. Então, dentro desse contexto de pós-modernidade, a gente percebeu que não tem como sair, é uma rede. Estamos presos. Não adianta a gente se debater. Nós somos frutos disso, somos resposta disso. Só que a gente precisa adequar a forma com que a gente prega para que esses absurdos contra o evangelho sejam disseminados. Então seria mais ou menos o seguinte: eu estou dentro de uma ditadura do pecado, só que eu estou dizendo para os outros o caminho da redenção. Então a ideia é que o mínimo que eu faço dentro de um contexto sobreposto, aprisionado, é um esforço tremendo, mas é um esforço que vale a pena, porque é um esforço libertador. Olhar para tudo isso é entender o nosso desafio dentro da pregação experiencial. Todos nós devemos fazer isso. Os pais fazem isso com os filhos dentro de casa. Os pais ouvem os filhos e, a partir das experiências do filho, falam as verdades para o filho. A tia brigou comigo, mas a tia brigou contigo por quê? O que você fez? O que você aprontou? Não aprontei nada não. Porque o meu amigo, porque o fulano. E aí a mãe, o pai entra dentro desse contexto e prega a palavra de Deus. E ensina o certo, e ensina o errado, mostrando o que é o errado, né? Então, o contexto que a gente tem de pós-modernidade é um contexto que não adianta a gente se debater, ele está aqui. Agora, a pergunta é, como pregar o evangelho dentro desse contexto? A gente está vivendo um tempo onde as redes sociais e o evangelho do eu, o evangelho egocêntrico, estão tomando conta. As verdades sociais, segundo Piper, são o púlpito do narcisismo moderno. O pós-modernismo trouxe para nós a ideia da cultura do like, a cultura do cancelamento, a cultura da autoexpressão. Cada um cria a sua própria verdade, e dentro dessa verdade a gente cria uma tribo digital. Então, se você gosta de determinado assunto de entretenimento, você segue aquele assunto, e aí você começa a se relacionar virtualmente com pessoas que se adequam àquele assunto. Seria o cancelamento para a gente uma ideia de excomunhão moderna. Se eu fiz alguma coisa que não cair no contentamento, eu excluo, eu excomungo essa pessoa, sendo uma excomunhão secular. Talvez aí sem a graça, sem o perdão. Só que a Bíblia vai falar isso para a gente. A Bíblia vai falar sobre esses assuntos de uma forma muito legal. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, vai falar que
nos dias atuais, a gente teria mestres conforme as nossas cobiças. A gente teria mestres conforme aquilo que a gente gostaria de ser ensinado. Jeremias 9:6 vai dizer que a habitação de engano recusam a conhecer a Deus. Tim Keller vai dizer que quando o eu é o centro, Deus se torna irrelevante. Quando eu sou o centro, Deus se torna irrelevante. Como que a gente precisa compreender a questão das redes sociais e o evangelho do eu? É um palco da idolatria. E talvez seja aqui o ponto mais alto que a gente teria em tratar sobre as redes sociais e tratar sobre a questão do evangelho do eu. Irmãos, a gente como presbiterianos, acredito que majoritariamente aqui as pessoas são presbiterianas, a gente leva muito ao pé da letra a palavra, e a gente deve considerar isso. Só que se chegar para um presbiteriano e falar assim, olha, você tem vivido no pecado da idolatria? Claro que não. Mas às vezes a gente tem idolatrias dentro do coração. Às vezes os nossos altares, eles são erigidos dentro do nosso coração e a gente nem percebe. Quer detectar um pecado? É aquilo que você comete várias vezes no dia. No começo você se arrependia e agora você não se arrepende mais. Virou um altar. Talvez altares dentro do coração sejam altares que só trazem bem para você. Como, por exemplo, você coloca uma foto na rede social e você fica indignado porque aquela foto está linda. Aquela foto está instagramável. Falei certo? Aquela foto tem um filtro que ninguém tem, um filtro novo. Mas ninguém curte, ninguém dá o like. E agora? Você entra no Instagram 1 milhão de vezes para poder ver aquela foto e ninguém deu like. E você fica chateado. E aí você começa a se comparar. Fulano fez uma postagem feia dessa. Olha quantos likes, olha quantos views ela teve. E eu não tive. Às vezes o pecado ele vem escondido atrás de outras coisas, como orgulho, como vaidade, como o desejar ser reconhecido. E a gente vai construindo altares sobre altares no coração. Altares sobre altares. A gente não percebe, irmãos, mas nosso coração é uma oficina, uma oficina de pecado. Ela é uma manufatura, como diz Calvino, de pecado. A gente produz pecado o tempo todo. E o nosso coração precisa ser liberto disso. E como ter o coração liberto, irmãos, desses pecados que nos assediam? A gente precisa formar cristãos com disciplina. Mas que tipo de disciplina? Lembra que a gente está imerso na pós-modernidade. Tem alguns estudiosos que acreditam que a gente já passou da pós-modernidade, né? A gente já está em outro conceito. E aí a gente precisa entender que a disciplina, agora, ela precisa ser uma disciplina adaptativa. A gente precisa ensinar os nossos alunos de EBD sobre disciplina digital. Uma matéria que até 10 anos atrás a gente não tinha, né? A gente precisa colocar na grade curricular das nossas igrejas sobre discernimento teológico nas redes sociais. A gente precisa enfatizar e ensinar a necessidade de comunhão real. A gente precisa mostrar que o virtual é extinguível. Se der o boom da internet e acabar, se passar um cometa, tirar meia dúzia de satélite do ar, se o Donald Trump fala o seguinte, olha, eu vou acabar com o GPS de vocês, acabou. Então o que a gente precisa compreender é ensinar aquilo que transcende a rede digital, aquilo que vai além das redes digitais,
aquilo que, mesmo envoltos num pós-modernismo, a gente ainda tenha como aquilo que toca o céu, como aquilo que é uma realidade perene, seja em qualquer geração, que é relacionamentos reais, comunhão real um com o outro e comunhão real com Deus. Isso não muda. Por mais que os tempos se acelerem, por mais que se passem, isso não muda. A gente precisa ensinar para os nossos jovens, para essa geração, a verdade em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a única verdade. Cristo Jesus é a verdade, a vida, Ele é o caminho. Em Cristo nós vemos essa realidade como ela é. A ideia que a gente tem da criação, queda, redenção e consumação. Não existe uma vida floreada, uma vida perfeita, uma vida onde o sofrimento não exista. Não existe vidas onde você seja 100% aceito. Não existem pessoas que não passem por dor. A gente precisa entender que todas as narrativas na Bíblia, elas se encerram exatamente dentro dessa metanarrativa: criação, queda, redenção e consumação. Por exemplo, olha a vida de José, de forma aleatória. Ele tinha uma vida boa. A gente olha isso como um princípio da criação. Mas, de repente, a história de José pega caminhos tortuosos. José é lançado num poço, vendido como escravo. A gente entende o quê? Queda. Mas, de repente, ele se torna o governador do Egito. Redenção. Ele salva o seu povo. Ele morre. Seus ossos são levados para a terra prometida. Consumação. Olha que interessante. Todas as histórias na Bíblia, elas vão trazer esse aspecto. Então, entender que isso é uma metanarrativa faz com que os nossos jovens, imersos nessa cultura digital, eles entendam a redenção proposta para o Evangelho dentro dos seus próprios contextos, fazendo com que a realidade bíblica seja plenamente aplicável nos dias deles. E isso a gente precisa se adaptar. João 8,31 vai dizer que a verdade liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus, irmãos, é a âncora da alma no mar revolto das opiniões humanas, já dizia Martin Lloyd Jones. O antídoto para o relativismo, irmãos, é o discipulado cristão, pregação expositiva e clareza doutrinária. Não há como fugirmos desse emaranhado se não fizermos o que nos cabe. O antídoto do relativismo é o discipulado cristão, pregação expositiva e a clareza doutrinária. Quando isso fica bem exposto, nós temos as ferramentas para combater tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que não presta. Quais são as nossas estratégias enquanto discípulos ou discipuladores? A estratégia eclesiástica. Talvez reforçar o ensino da cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? A cosmovisão cristã é a lente pelo qual você enxerga o mundo. Como você enxerga o mundo? Eu enxergo o mundo, eu consigo verificar aqui algumas pessoas usando óculos. Quando você tira a sua lente, como que você vê o mundo? Embaçado. Distorcido. E aí você precisa recolocar uma lente para poder enxergar novamente. A grande questão é que nós precisamos ensinar e aprender a olhar o mundo através da palavra de Deus. Essa é a lente pelo qual nós precisamos enxergar o mundo. Porque se enxergamos o mundo a partir de posicionamentos que hoje existem e amanhã não existem mais, e se a gente for olhar para trás, a gente consegue verificar isso, porque antes da pós-modernidade você teve a modernidade, mas ela foi sobreposta. Acabou. Agora a gente tem já a pós-modernidade também sendo sobreposta, está acabando. Então não é a cultura que faz a gente enxergar a vida, mas é o Evangelho que nos deve fazer enxergar a vida.
É o Evangelho que nos deve fazer enxergar além. Então a gente precisa reforçar o ensino da cosmovisão cristã. E esse não é um papel, irmãos, exclusivo da igreja, mas é um papel também dos pais dentro de casa. É ter tempo para a família, é cuidar da família, é apresentar Jesus Cristo. Não é apenas jogar esse trabalho para a igreja, mas é entender a ideia da criação, da queda, da redenção, da consumação, dentro das suas fases. É desenvolver um senso crítico, bíblico, sobre as ideologias, por exemplo. É colocar tudo que se ouve, que se fala, que se vê, como após será curado com a Sagrada Escritura. Ou seja, eu coloco tudo a teste diante da Escritura. O que a ideologia fala? Ela fala isso, isso e isso. Ideologia de gênero. Então, o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Criar respostas bíblicas, fundamentos ancorados na Bíblia Sagrada. Se nós não desenvolvermos o senso crítico nos nossos jovens adolescentes, nos nossos jovens adultos, sobre vários tipos de ideologias, nós estamos fracassando no papel de ser igreja. A gente precisa fomentar conversas abertas sobre esses temas. Temas sensíveis como a ideia de gênero, identidade, mídia, suicídio. E colocar temas que a gente consiga saber o que a geração está falando, o que a geração está pensando. Talvez o que a gente precisa exercitar, que tecnicamente a gente já deveria saber, mas exercitar. A gente precisa expor continuamente a palavra de Deus, irmãos. Só a verdade liberta do engano cultural. A cultura ela vai estar sempre em mudança. Entenda, o Evangelho não transforma a cultura. O Evangelho não muda a cultura. A cultura é um projeto que ele depende do ser humano. Então, se você vai em um ambiente onde tem o hábito de matar crianças gêmeas, toda criança gêmea a gente mata, uma das gêmeas a gente fica com a outra. Mas por que vocês matam? Olha, é cultural. Mas quem ensinou? São gêmeos? Mata não, estou brincando. Brincadeira, tá? Por que vocês matam? É cultural. Mas tem uma explicação? Não. Meus pais faziam assim, meus avós faziam assim, a gente aprendeu assim. O Evangelho não vai mudar a cultura, porque já é uma cultura impregnada. Mas o Evangelho muda o pensamento. E aí você leva a pessoa a refletir. Poxa, mas você acha que isso deveria acontecer? Que pecado essa criança cometeu para morrer? Olha o que Jesus diz. Olha o que a Bíblia fala sobre assassinato. Olha os precedentes morais. Aí você leva uma geração falando disso, ninguém muda. Mas acontece que um fruto começa a dar certo, e tem um gêmeo, e não mata. E aí, uma década depois, o infanticídio termina. E aí o que você viu? Uma cultura que foi redimida, porque o Evangelho foi pregado a indivíduos, que indivíduos se converteram, mudaram o seu ponto de vista, e aí a cultura foi transformada. Então o Evangelho ele não muda a cultura, ele muda o indivíduo, que esse indivíduo modificado transforma a cultura. Então entender isso é compreender o que a gente tem aqui de fomentar as conversas, de expor continuamente a palavra que tira do engano e de ajudar pessoas a mudarem os seus pensamentos, mas agora não com uma filosofia do pastor A ou pastor B, mas uma perspectiva bíblica, cristocêntrica. A gente precisa criar ministérios de discipulado digital, ajudar jovens a pensar teologicamente online. Pensar teologicamente, dentro de fóruns, dentro de bate-papos, dentro de conversas, ensinar a ser crente no ambiente que eles estão. Eu já ouvi pessoas da minha idade para cima, falando o seguinte: olha, o meu trabalho é muito difícil de pregar o Evangelho, meu trabalho é extremamente complicado falar do amor de Deus.
Você queria falar do amor de Deus aonde? Na igreja? Na igreja é mole, né, pastor? Na igreja eu falo do amor de Deus com uma liberdade, você não tem noção. Mas Deus te deu um trabalho para que você, através do seu trabalho, glorifique o nome de Deus nessas pessoas. Um lugar que eu não conseguiria acessar. Mas você que está lá no meio do trabalho, é você que acessa. Então você é o missionário ali. Você é o agente missionário naquele lugar. E aí eu vejo muitas pessoas assim, porque se eu tivesse um trabalho melhor, não, entenda, esse é o trabalho que Deus te deu, para que você use o seu trabalho como um meio pelo qual a sua vocação de ser cristão, sua vocação principal de ser sacerdote, você consegue implementá-la para aquelas pessoas. E aí, a gente não tem que tirar o jovem da internet. A gente não tem que tirar o jovem das redes sociais. Como diz o pastor Filadelfo, tem que aprender a dobrar roupa de cama. Não é, pastor? Mas a gente precisa dar ferramentas para eles transitarem ali dentro. E isso é exatamente a pregação experiencial. Eu quero que os meus jovens sejam os melhores jovens do mundo. Mas para isso eles precisam ter as ferramentas para trabalharem bem naquilo que eles estão vivendo. Se eles estão usando rede social, que usem como detentores do Evangelho de Jesus Cristo. Se eles estão fazendo postagem, se eles estão discutindo, que eles sejam servos fiéis do Senhor nesse lugar. Sabe por quê? Eu, com os meus 37 anos, ou talvez o cabeça mais branca daqui, né? Com os seus, quantos anos? Sei lá, 70, 80 anos, mais velho aqui. Tem de 80 aqui? Mais de 80? Talvez eu aqui com meus 37, ou o irmão com mais de 80. 81? Tá jovem. Garoto. Pensei que eu ia receber um convite para um churrasco. Pensei que ia matar meio boi, né? E aí eu, nos meus 37 anos, o irmão com seus 82, nós não conseguiremos entrar no ambiente digital para pregar o Evangelho. Não conseguiremos. É utópico falar que a gente vai entrar nesse ambiente e pregar o Evangelho. Mas vocês que estão mais novos, esse ambiente é de vocês. Domínio para o louvor do Senhor. Domine esse ambiente para o louvor do Senhor. Essa foi a ferramenta que Deus deu para essa geração. A próxima, eu não sei nem se eu vou estar vivo, mas que Deus levante homens que trabalhem nas próximas gerações, até o dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá buscar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, a experiência que temos na igreja precisa ser levada em todos os ambientes que a gente tiver. A gente quer, sim, que às vezes os nossos jovens sejam moldados à nossa imago Dei, à nossa imagem e semelhança. Às vezes a gente quer que os nossos jovens acordem tão cedo quanto a gente acorda e trabalha da mesma forma que a gente trabalha. Mas é uma geração diferente. E a gente precisa entender isso. Mas não apenas entender, dar as ferramentas certas para que eles sejam homens e mulheres do Senhor nesse ambiente. Para que eles sejam evangelistas, para que eles alcancem pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero concluir, meus amados irmãos, tratando aqui que a verdade não muda conforme a cultura muda. A verdade continua sendo verdade. Ela não é relativizada. É a cultura que precisa ser redimida pela verdade. Romanos 12, 2 diz para a gente um lema de vida: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O relativismo é a negação da soberania de Deus. Quando eu falo que tudo se relativiza, eu estou falando assim, Deus não existe. Quando eu estou relativizando tudo, é como se eu estivesse dizendo, Deus perdeu a mão. A ideologia é a tentativa humana de substituir a revelação. As redes sociais são o espelho do coração humano caído. Se as redes sociais são o espelho de um coração humano caído,
a pregação experiencial vai fazer toda a diferença para esse povo. Olha a cultura, analisa a cultura e fala com a linguagem da cultura o Evangelho de Jesus Cristo. Voltemos à palavra, irmãos. A única verdade sólida no mundo líquido, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos traga direcionamento, nos faça entender os desafios que a gente tem na nossa realidade. Eu coloquei uma bibliografia que eu utilizei, parte da que eu utilizei, Carl Truman, Triunfo do Eu Moderno, Viva para o que Realmente Importa, do Piper, Tim Keller, Deuses Falsos, Sproul, Defendendo a Sua Fé e a Verdade de Deus, John Stott, Cristianismo Básico, Calvino, As Institutas, mais uma vez, Bavinck, A Dogmática, Martin Lloyd Jones, Verdade que Liberta, Augusto Nicodemos, A Bíblia e seus intérpretes, Jonas de Madureira, Inteligência Humilhada, e Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. Então, eu coloquei ali, caso você depois queira consultar algum material, possa tirar uma foto, comprar o livro, aproveita que as institutas estão na promoção, né, talvez te ajude aí. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer o conselho da igreja, tá? Eu faço coro aqui também agradecendo o Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro, que nos enviou para cá com todo carinho. Agradeço a paciência dos irmãos em me ouvir e eu espero que tenha sido um tempo abençoador para a vida da igreja, meu irmão. Eu quero orar com você antes de passar a palavra para o pastor. Senhor, nós queremos te louvar o nome e agradecer pelo teu imenso amor, a tua graça, o teu favor, e rogar ao Senhor que a palavra do Senhor seja o nosso norte, que os nossos olhos estejam na linha de chegada, que possamos olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e sem desanimar, continuar a peregrinação, essa maratona, rumo à Canaã celestial. Pedimos que o teu Espírito nos ajude, se cairmos, que o Senhor nos tome no colo, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos reinsira nessa caminhada, mas que a nossa vida, o nosso coração, seja tão somente para o louvor do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aí o pastor faz